Olá, turma, tudo bem? Boa tarde. Como você já me conhece, meu nome é Felipe, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a geologia brasileira. Então a gente vai dar essa introdução, tá? A geologia é o estudo dos processos internos e externos da evolução da Terra, sendo assim as rochas são fontes de informação para o estudo. Então, dentro desse objetivo principal da geologia, a gente tem que entender que as rochas elas são datadas, né? Elas têm os seus períodos geológicos, obviamente, a gente vai entender isso mais à frente. E todos esses períodos que a Terra ela já passou em toda a sua evolução, ela traz alguma fonte de informação, alguma fonte de estudo para nós, geólogos e geógrafos, tá bom? E algum dos principais objetivos da geologia é entender os processos físicos, químicos e físico-químicos que levaram o planeta a ser tal como observamos. Obviamente, ter todas essas informações que hoje a gente consegue ver, tá bom? Dentro da geografia, como serras, rios, né? Formações geológicas, basálticas, tudo aquilo que a gente entende como geografia. Então a gente tem a formação da Terra, ela demorou-se, obviamente, milhões e milhões de anos para ela chegar até esse período de existência, até essa condição que ela está hoje. Mas antes de chegar ao que ela é hoje, ela passou principalmente por uma formação, né? Ela passou por um longo período de resfriamento, transformando-se de uma massa gasosa aquecida em um planeta dotado de ar, água, rochas, minerais e solo. Aí a gente consegue ter as condições de existência de vida, né? E é importante, como eu falei, entender que a escala geológica ela se divide principalmente em eras, que se dividem em períodos, e períodos que se dividem em épocas, que você vai entender agora nessa escala geológica do tempo. A gente tem três eras, que são a era Cenozoica, Mesozoica e Paleozoica. A gente tem 12 períodos, que são todos esses períodos com esses nomes estranhos. E a gente tem os acontecimentos, que são as épocas, tá bom? Então, desde esses acontecimentos, desde o primeiro acontecimento, o primeiro ser vivo que foi as algas e as bactérias encontradas, né, dentro daquela datação das informações por rochas, a gente tem o período pré-cambriano, tá? E daí, então, até o período que a gente vive hoje, que é o período quaternário, que é a evolução dos seres humanos, a gente já teve várias épocas com inúmeros animais diferentes, inúmeras espécies diferentes que já passaram pela Terra, dada seu tempo. Por isso a importância da gente entender a escala geológica do tempo e principalmente a necessidade das informações que cada rocha e por si só a Terra em geral ela oferece para nós que estudamos a Terra. Então a geologia do Brasil, né, a estrutura do relevo, é importante a gente entender que a estrutura do relevo brasileiro é muito antiga e intensamente desgastada pela erosão, predominando as bacias sedimentares, que corresponde a 64% do território brasileiro, e 36% de escudos cristalinos, não possuindo dobramentos modernos ou recentes. Nas formações sedimentares do país podemos encontrar petróleo, carvão, mineral, enquanto nas áreas cristalinas aparecem os metais preciosos. Em estruturas sedimentares do Brasil encontramos os importantes combustíveis fósseis, petróleo e carvão mineral. Nas estruturas cristalinas, os metais preciosos são encontrados em grande proporção, como na Serra do Carajás, no Pará, e no quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais. A nossa terrinha aqui. Aqui a gente tem a classificação de Haroldo de Azevedo, né, que foi o primeiro geógrafo brasileiro que conseguiu dividir esse relevo e conseguiu fazer essa classificação. A gente tem no norte o Planalto das Guianas e a planície amazônica, enquanto já no centro-oeste a gente tem o Planalto Central, no sudeste a gente tem o Planalto Atlântico, pegando um pouco do nordeste, e aqui no nosso querido sudeste a gente tem o Planalto Meridional, e no sul a gente tem a planície do Pampa, tá? Tem a planície costeira também aqui no sudeste, e um pouquinho, né, do nordeste ela pega aqui. Então, ou seja, essa classificação de Haroldo ela foi feita justamente para a gente entender como é que funciona essa divisão de relevo do Brasil em planaltos e planícies. A gente consegue concordar que dentro do nosso sudeste, né, dentro aqui de Minas Gerais, aqui perto do Rio de Janeiro, a gente tem as maiores formações de planaltos, né? Planaltos. Lembrando que planalto é sempre
alto, né? Planalto, o próprio nome já diz. E planície é sempre aquela superfície, é o que é baixo, tá bom? E a gente tem para o norte a planície amazônica, que principalmente se dá ali no rio Amazonas, onde a gente tem aqueles rios serpenteanos, tá bom? Então, ao elaborar sua divisão em 1949, o professor Haroldo de Azevedo dividiu o relevo brasileiro em planaltos e planícies, como mostra a figura abaixo, como essa classificação de 59% do território brasileiro foi considerado planalto e 41% planície, tá bom? Então, é importante que a gente entenda que o Brasil, nosso país, ele tem alturas médias, né? Que variam entre 200 a 800 metros. Essa é a nossa média entre planície e planalto. Obviamente, a gente tem salvas exceções, como o Pico da Neblina, que fica na divisa entre a Bolívia, aqui perto da planície do Pantanal ali, que tem um dos maiores relevos do Brasil, que são cerca de 2.993, tá bom? Então aqui tem a gente tem esse mapinha aqui com as médias, né, como o professor falou, apresenta diversos planaltos, planícies e depressões decorrentes das formações da litosfera no Brasil. O Brasil é um país de altitudes modestas, cerca de 40% do seu território encontra-se abaixo de 200 metros de altitude, e 45% entre 260 e 12% entre 600 e 900. Fica naquela média entre 200 e 800 metros de relevo, tá? É importante a gente observar que principalmente no norte do país é onde a gente encontra os menores relevos, tá? Principalmente por quê? Porque lá é uma planície amazônica, onde a gente encontra realmente a superfície mais em sua completa extensão. Se a gente já pega aqui o Planalto Central, já aqui mais próximo do Sudeste, Minas Gerais, aqui Rio de Janeiro, né, que fica entre esse triângulo SP, RJ e Minas Gerais, até um pouquinho perto de Goiás, aqui, Planalto Central e tal, Distrito Federal, né, Brasília, a gente consegue ver a formação, ela já é um pouquinho mais elevada, ela já é de 500 metros até 1.500, né, a gente consegue ver esses pontinhos marrons mais fortes nos mapas, beleza? Então, as planícies brasileiras, eu trouxe uma fotinha aqui para vocês entenderem o que é, né? É aquela extensão bem plana mesmo. No Brasil, destacam-se duas grandes planícies, a planície do Pantanal e a planície amazônica. A planície amazônica, ela situa-se na região norte do Brasil e a planície amazônica encontra-se em meio a áreas de alto nível altimétrico. Ao seu redor, encontram-se regiões de planaltos. As baixas altitudes médias do relevo brasileiro são explicadas pelo caráter antigo do território nacional, que por isso foi bastante moldado pelos agentes externos de transformação da superfície terrestre. Aqui é uma questão de Enem, né? A instalação de usinas hidrelétricas, sempre cai essa questão, e é importante a gente refletir sobre. A instalação de usinas hidroelétricas ao longo da planície do Rio Amazonas é possível, porém não é recomendada pelos especialistas em meio ambiente. Isso ocorre porque áreas de planície com baixa declividade não apresentam uma acentuada queda d'água, o que exigiria uma maior área de represamento com maiores custos e impactos mais intensos sobre o meio ambiente. É importante que essa é uma questão da UEL, se eu não me engano, caiu no Enem, ela sempre cai em questões sobre geologia. É importante a gente ter essa noção que para você ter uma represa, uma usina hidroelétrica, o que é mais importante? A vazão da água. Quanto mais forte for a vazão da água, mais fonte de energia a gente tem. No caso do Amazonas, a gente não tem uma vazão de água muito forte. No caso do Planalto Amazônico, da planície amazônica. Por quê? Porque é um lugar onde se encontra extensa, né? A superfície ela é extensa. Então a gente não tem uma vazão muito forte de água, uma queda muito forte de água, como é no caso das cataratas da fonte Foz do Iguaçu, onde tem uma hidrelétrica muito forte lá, porque justamente tem uma queda muito bem, com muita força, com muita vazão. Então, as bacias sedimentares são áreas em que, ao longo das eras geológicas, houve uma intensa deposição de sedimentos oriundos das áreas mais elevadas e, durante esse processo, habilitam-se a constituição de parques fósseis e a formação de combustíveis, a exemplo do petróleo e do gás natural. Portanto, nas áreas de bacias sedimentares no Brasil, há registro de grandes reservas desses elementos, a exemplo da região do pré-sal. Aqui estão algumas. Aqui está o mapa, né, das bacias sedimentares aqui do Brasil, né, a bacia amazônica, Guiana, Xingu, Tocantins,
Bacia de São Francisco, Bacia do Parnaíba, Bacia do Borborema, Bacia do Paraná, Bacia do Mantiqueira. Todas essas bacias, você pode perceber que aqui no mapinha do período da era geológica, da escala geológica do tempo, a gente tem a formação dela, tá bom? A bacia amazônica, ela se formou no período quaternário, assim como a bacia do Parnaíba, também. A bacia do Xingu no período proterozoico. Todas essas áreas, né? Todas essas bacias, elas teve seu determinado tempo para se formar e ser o que é hoje, né, de extrema importância. A título de curiosidade, o Brasil é um dos países que mais contém água doce do mundo, tá? E grande parte dessas águas doces, elas se encontram nessas bacias sedimentares que ficam abaixo do solo, do nível do solo. Aí está outro mapinha da estrutura geológica, né, do Brasil, que a gente pode perceber. Cobertura sedimentar, esse rosinha, né, essa cor um pouquinho mais clara que a gente consegue perceber no mapa, é do período pré-cambriano, que é o começo de tudo, né, onde se existiu os primeiros seres vivos, né, alga e bactérias, né, foi esse período pré-cambriano. Depois a gente vai para o período basalto, né, das extrusivas, que vocês vão entender mais na geologia, os períodos plutônicos, ácidas e intrusivas, que também vão entender um pouquinho mais a fundo na geologia. Período cenozoico, quaternário, que é o que a gente vive hoje, que é essa amarelinha um pouquinho mais clara, né? E por aí vai. Então, é importante a gente entender que a estrutura geológica é o seguinte: os escudos cristalinos ou maciços antigos compõem um terço do território nacional, com áreas planáuticas, formada pelo desgaste do relevo ao longo do tempo. Haja vista que a área superficial do país é antiga. As bacias sedimentares ocupam a maior parte do Brasil e distribuem-se por boa parte do território, com áreas de deposição e de erosão. Não há áreas de dobramentos modernos no Brasil, e não há planaltos montanhosos distribuídos por todo o país, muito menos escudos cristalinos recentes. Haja vista que esse tipo de estrutura geológica é antigo. Então, com isso, a gente termina a nossa aula de hoje. Foi bem breve mesmo, porque é um assunto muito complexo. E eu trouxe algumas questões do Enem para vocês responderem aí no final da aula. E vocês podem estudar baseado nesses slides, que todas as respostas dessas questões, né, e estão aí no slide. Eu tentei me basear nessas questões para fomentar essa aula para vocês, tá bom? Agradeço. Qualquer dúvida, chama a gente aí que a gente responde. Tchau, tchau.